SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor, que está aqui para compartilhar da palavra poderosa de Deus, da palavra que transforma vidas, né? Nós falamos com muita ênfase, com muita convicção sobre isso, porque vivi isso, porque vivemos isso. Quando nós falamos com convicção que ela transforma, é porque nós provamos dessa transformação. Que ela regenera, é porque nós provamos da regeneração. Que ela toca, que ela é viva, porque nós provamos desta vida. Nós provamos deste toque, deste mover, desta intenção profunda de transformar vidas. Eu quero compartilhar um texto, amados, que está em 2 Timóteo, na segunda epístola de Paulo ao Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 1, versículo 7 apenas. A palavra de Deus fala sobre a prática e zelo e a firmeza e da fidelidade para com a palavra e para com Deus. Paulo direcionando seu filho na fé, Timóteo, e no versículo 7 ele fala algo profundo e poderoso. Diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você imagina o que ele está querendo dizer? Ou nós podemos interpretar isso? Paulo está dizendo claramente, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Por quê, amados? Porque quando nós temos um espírito de covardia, tudo nos aflige, tudo parece o fim. O espírito de covardia, eu não tenho ânimo para estar à frente de algumas coisas, para fazer algumas coisas, eu não tenho ânimo para me mover, para me mexer, eu não tenho ânimo para me levantar, eu não tenho ânimo para falar algumas coisas que deveriam ser faladas, para fazer algumas coisas que deveriam ser feitas. E esse espírito de covardia não são dos filhos de Deus, que nos atribui dizer que somos filhos co-herdeiros com Cristo. Esses filhos de Deus agora conhecem a verdade, a revelação máxima da palavra, conhecem a luz de Deus, aquele que transforma, aquele que faz coisas tremendas no tempo oportuno. Agora, como pode o espírito de covardia dominar a vida de um homem que teme ao Senhor? O espírito de covardia não pode estar estabelecido na vida de um homem, de uma mulher que teme ao Senhor. Por quê? Porque o espírito de covardia me inibe a parar, não me impulsiona. Pelo contrário, ele me trava, ele me determina rédeas, me determina algemas. Ou seja, o espírito de covardia faz com que eu não exerça aquilo que eu deveria exercer, eu não me manifeste da maneira que eu deveria me manifestar. O espírito de covardia pode estar no lar, na casa de um casal, de uma família. O espírito de covardia pode estar no emprego. O espírito de covardia pode estar na igreja. Eu não estou falando para valentes ou guerreiros, ou pessoas que querem agredir ou querem fazer com a sua própria força. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando que o espírito de covardia te deixa desanimado, te trava, te impede de romper, te impede de fazer as coisas que Deus pré-estabeleceu para a tua vida, te impede de fluir na presença de Deus, te impede de romper, te impede de caminhar, te impede de extravasar, te impede de ir. Tudo isso é o espírito de covardia. Por isso ele está falando, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Vamos começar com o poder. Por que o poder? Porque este poder de Deus, que é manifestado na nossa vida, dá a mim e a você algo tão grande, tão poderoso que vem dele, porque o poder, a palavra se refere a poder. Esse poder não diz respeito à autoridade ou a governo, dizendo que você tem um cargo de governo, você é um rei, é um príncipe, um diretor, sei lá,
não está falando sobre isso, não é essa a intenção de falar nesse poder hierárquico. Ele está falando no poder de Deus se manifestando na vida de uma pessoa de uma forma tremenda, que esta covardia não pode parar. Este poder de Deus faz com que ele se levante, com que ele expresse as palavras que precisa expressar, para que ele esteja no lugar que ele precisa estar, para que ele possa romper em fé, não parando, não sendo barrado. Esse é o espírito que não é de covardia, é de um homem cheio do poder de Deus. E agora ele fala do amor de Deus. Ele tem o poder de Deus se manifestando na vida dele, ele faz coisas grandes, ele se impulsiona, ele lidera pessoas, ele está à frente de grandes batalhas que o mundo nos oferece, que as situações nos colocam, é colocada diante de nós. Então ele agora tem, além deste poder de Deus se manifestando na vida dele, o amor de Deus, o princípio poderoso desse amor, ou seja, mesmo estando ativo, mesmo estando reagindo, mesmo estando muito além daqueles que vão parando, que estão barrados pelo espírito de covardia, ele tem o amor, ele tem compaixão. Esse amor de Deus é tremendo, porque ele ama aquelas pessoas que não conseguem ser como ele. Ele respeita isso e impulsiona elas a terem também esta motivação, a buscarem este poder de Deus para serem diferentes nessa nação, ser diferentes na terra que estão. Tudo isso, amados, Deus faz com que nós tenhamos para que o nome dele seja exaltado. E aí ele vem com mas de poder, de amor e de moderação. E a moderação que ele está falando é quando eu me impulsiono, quando eu não preciso exercer coisas para fantasiar ou para ter uma evidência como num carnaval nos dias de hoje. O carnavalesco, né? Aquele que busca e que gosta do carnaval, eu frequentei carnaval, amados. Eu não sou um falso moralista para que posso dizer, nunca participei disso, nunca fui neste lugar, nunca participei, mas eu fiz coisas terríveis que é vergonhoso até falar, né? Participando de carnaval, usando roupas, talvez na bagunça de carnaval, se expondo, coisas terríveis. Agora, a interpretação disso é desejar ter o espírito de covardia onde eu me escondo através de uma fantasia, onde eu coloco uma máscara e uma fantasia para mostrar ou para fazer coisas que eu não faria de face a face ou com o poder de Deus, com o amor de Deus, com a moderação de Deus. Essa fantasia não me leva a nada. A fantasia de achar que uma época ou um período do ano, ou 2 ou 3 dias para alguns estados, para algumas cidades, é uma semana, são 15 dias, é quase um mês, para tudo, por causa de... As pessoas estão tão sobrecarregadas, tão desanimadas, tão machucadas e feridas, que acham que este tempo oportuno ou esses dias de falsa ou suposta alegria, aonde se embriagam, se usam entorpecentes e tantos outros, alguns não. Alguns, eu não estou generalizando e falando que todos fazem isso, mas alguns, amado, gastam todo o seu salário na bebida e nas drogas e voltam para casa mais frustrados do que estavam antes. Então isso é alegria, isso é se regozijar, isso é ter o poder de Deus, isso é ter o amor de Deus, isso é ter a mansidão de Deus? É claro que não. É claro que não, é óbvio que você entenda isso. Agora, muitos não querem entender. Não, pastor, você não sabe o que é se alegrar. Nós vivemos num país que nos feriu, nos machucou por tanto tempo, o salário é ruim, nós estamos passando por problemas sérios, o país veio de uma situação muito difícil, estão acontecendo coisas que estão melhorando e algumas coisas permanecem difíceis ainda. Então, é um dia de alegria, são dias que nós precisamos esquecer tudo. Amados, o esquecimento é temporário. Talvez você pense assim, 3 dias vão me alegrar, vão dar força para o resto do ano. Não dão. Pelo contrário, você vai ficar cansado, abatido, oprimido, sem dinheiro ainda. Pior ainda, já está falando que está sem, fica sem porque acaba gastando tudo. Vou viajar, não, nós vamos fazer aqui uma bebidinha, um churrasquinho por esses 3 dias e o que era da semana ou do mês acabou em 3 dias. Alguns fazem isso. Alguns vendem tudo que tem, saem do seu emprego para assistir um jogo de futebol em outro país, não fazem isso? Alguns vendem tudo que têm, saem do seu emprego para participar de um carnaval numa cidade ou num estado que seja evidência aquilo, onde tem uma semana
de cantores ou de trios elétricos que podem motivá-los numa intensidade extrema. Ele está ligado num choque, né? Num choque contínuo por um período. Quando tira-se essa energia, acabou-se. Acabou-se, amados. Nós voltamos a ser quem nós somos. Então, amados, as fantasias não mudam a tua vida. O que muda a tua vida, a tua trajetória de vida, é a palavra poderosa de Deus. Eu entendo isso. Certa vez, amados, há muitos anos atrás, eu estava num bloco de carnaval e, de repente, eu já tinha ouvido a palavra de Deus. E a venda caíram nos meus olhos. Eu estava diante de muitas pessoas, lá no Paraná. E, de repente, eu comecei a tirar aquela fantasia e aquilo que era enraizado em mim, que fazia parte da minha vida. Naquele dia, naquele momento, se desfez totalmente. Não houve nenhum peso, nenhuma intenção. Jamais senti desejo e vontade de voltar. Porque a palavra poderosa de Deus nos transforma, nos regenera, nos mostra a verdade que nós não conseguimos ver quando não interpretamos e quando decidimos caminhar por conta própria. E essa palavra que Paulo está dizendo a Timóteo, está dizendo, olha, filho, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, porém, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Que coisa tremenda. Paulo preso, encarcerado não porque fez coisas erradas, por falar da palavra de Deus, o encarcerado, o algemado, mas a palavra poderosa, ela saiu da prisão, ela devastou prisões, ela foi para o Oriente e Ocidente, ela veio até nós como uma palavra poderosa de transformação. Por isso as algemas não barraram a palavra poderosa de Deus. Por isso nós somos confrontados e amados pelo poder dessa palavra até os dias de hoje. Por isso, amado, seja impulsionado a viver e ser motivado a viver no poder, no amor e na moderação da palavra e do poder de Deus. Que você e eu, amados, possamos entender que não há nada maior e nada melhor e nada mais intenso do que fazer parte do reino de Deus e conhecer a sua palavra. Esta palavra tem poder e ela vai transformar a tua vida. Se você está aí assistindo, amado, e pode duvidar ainda disso, faça uma aliança com Deus, busque a sua palavra e você vai perceber que ela tem poder para transformar. Deus é o transformador, Deus é aquele que cuida, que sara, que transforma, que muda a tua história de vida para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus, que você receba esta palavra e seja intenso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.